mais uma tarde de reunião pública, rogando a Deus e Jesus a proteção amiga para todos, que Deus possa ajudar a todos, sem distinção. Mas, para dar início ao nosso trabalho na tarde de hoje, vamos fazer a prece de início do nosso trabalho, certo? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus força e orientação para que o nosso trabalho sejam realizados em nome de Jesus. Deus misericordioso, ajuda cada um de nós que estamos nesse planeta Terra, cada um de nós cumprindo o seu papel e a sua função. Ajuda, Jesus amados, esse evangelho na tarde de hoje, que as bênçãos e bons espíritos possam irradiar todos nós e dar força e inspiração para prosseguir mais um trabalho na tarde de hoje. Que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e para todo sempre. Bem, feito a oração da tarde de hoje, a prece de início do nosso trabalho. Boa tarde ao Aldinor, a Cleide, não é isso? Também Romero, enfim. Que Deus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. O tema da tarde de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral das Paixões. Esse tema que a gente vai passar para nós, né? Isso, mais um estudo, mais um aprendizado na tarde de hoje, porque a doutrina espírita é estudo, não é isso? É desenvolvimento, não é isso? É esclarecimento. Isso é que faz, né? Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, melhor ficamos para conosco e com os outros, não é verdade? O tema de hoje é muito sugestivo, das paixões, não é isso? Vai do ponto 907 até 912, mais ou menos esse ponto, não é isso? Fala das paixões, e é o que nós mais temos, é paixão, com certeza, não é isso? Porque somos espíritos ainda muito atrasados, não é isso? Em fase de evolução, é verdade, é isso? E a evolução não é fácil, ela é difícil, ela tem seu contraponto, mas boa tarde, Charles. Mas para a gente se evoluir, a gente tem que trabalhar, né? Temos que trabalhar conosco, para nós mesmos e para os outros. Temos que nos evoluir, não é isso? Mas a gente vai tentar, na tarde de hoje, repassar, não é isso? O nosso ponto, que é sobre as paixões, ou das paixões. Veja, se a gente for recorrer a um dicionário, na realidade, o que é a paixão? A resposta é o seguinte. No dicionário, o que é paixão? Bem, o dicionário vai dizer, é um termo que designa sentimento forte, atração a uma pessoa, ou a um objeto, ou a um tema, ou uma paixão intensa e envolvente, é um entusiasmo, é um desejo forte a qualquer coisa e a qualquer situação. Como diz o ditado, paixão é passageira, não é isso? Isso é mais ou menos o que diz o dicionário, o conceito de paixão. Então, eu falei do dicionário. Agora, a gente fica pensando, o dicionário fala que a paixão é um sentimento, vamos assim dizer, passageiro. É uma forte atração por alguma coisa, não é isso? Ou objeto, ou pessoa, ou um assunto, ou seja lá o que for. Aí a gente fica pensando aqui, imaginando. E afinal de contas, se a paixão é tudo aí, e por que se chama... e o que é paixão de Cristo? Não é paixão? E aí? Qual é o significado da paixão de Cristo? Se paixão é tudo isso que eu falei, como fala o dicionário. Tem uma explicação. Paixão é uma palavra de origem latina. Passio ou passiones. Não é isso? E no latim, não é isso? Na época do Cristo, paixão significava o que? Tinha outro significado.
é no sentido de padecimento, de sofrimento. Por isso chama paixão de Cristo. Porque paixão, naquela época do Cristo, em latim, tinha outro sentido, outra conotação. Aí a paixão de Cristo inicia-se desde o Jardim das Oliveiras até a sua crucificação. Chama-se paixão de Cristo. Quer dizer, foi a passagem do Cristo, o sofrimento que ele passou, que é totalmente diferente, certo? Totalmente diferente dessa paixão que fala do dicionário. Mas por que é isso aí? Por que existe essa diferença? Vamos lá. Essa diferença existe porque, na realidade, a partir do século XIV, a influência da língua francesa, certo? A língua francesa começou a influenciar na Europa. E essa influência da língua francesa mudou a conotação da palavra paixão, certo? Chegando em Portugal por volta do século XIV, em Portugal e também na Inglaterra. Porque para o francês, que significa para o francês passion d'amour, quer dizer sofrimento amoroso, para o francês, não é isso? Essa paixão, para ele é diferente. A paixão é como se fosse sofrimento amoroso, não aquele sofrimento que Jesus passou há mais de 2000 anos atrás. Aí por isso que mudou essa conotação de paixão, por causa do termo francês, que os franceses mudaram a questão da paixão como assim um sofrimento, mas por amor, paixão, certo? A conotação é essa. E para os espíritos, o que é que os espíritos podem falar sobre a paixão? Os espíritos dizem o seguinte: a paixão, meu amigo, é uma febre efêmera. Os espíritos nos afirmam que a paixão é temporária. A paixão faz com que não somos mais senhores de nós mesmos. Quer dizer, quando a paixão é muito intensa, que a gente se apega a alguma pessoa ou alguma coisa, aí se esquece até da gente, de ser senhor da gente mesmo para pensar nos outros. Quer dizer, isso são, vamos assim dizer, pensamentos dos espíritos. Cada espírito, ele vai dar a sua definição sobre o conceito de paixão. Não é isso? E antes mais, os espíritos dizem o seguinte, que a paixão é um sentimento intenso que ofusca a razão. Realmente, como estamos envolvidos em muita paixão, se esquecemos da razão. Como bem falava o filósofo Descartes, um grande filósofo, que é o pai da escola cartesiana, ou pai do racionalismo, ou pai da filosofia moderna. Ele fala que, acima de tudo, devemos usar a razão. Ele diz e afirma que o eu do ser humano é que muitas vezes usam mais o instinto do que a razão. Não é isso? A grande questão é essa. A pessoa, como diz o Espírito, dominada pela paixão, revela sinais físicos, psicológicos, de tensão emocional. Isso é verdade. O ciúme, gente, é uma paixão terrível. O ciúme é um apego, né? Como se você tivesse posse daquela pessoa. É uma paixão terrível. Com certeza, não é isso? Acima de tudo, as paixões, ela, de uma certa forma, quando há o controle da paixão, há o estímulo da melhoria moral e intelectual da pessoa. Porque paixão já está inerente em nós mesmos. Nós temos paixão, mas cabe a gente o quê? Moderar a paixão. Né? Cabe a gente saber direcionar a nossa paixão. Porque a paixão extrema, a gente perde a razão, perde o raciocínio, tá certo? A paixão extrema, como diz o Espírito, pode arrastar a pessoa para o vício ou comportamento nocivo. Isso tudo foram, vamos assim, pensamentos dos Espíritos, vários Espíritos, falando acerca da paixão. E a gente sabe que não é fácil, não é isso?
A gente vive num mundo tão assim, tumultuado, é isso? Vivemos num mundo tão difícil, tão truculento, é isso? Que fica difícil a gente controlar as nossas paixões. Porque, infelizmente, são o nosso calcanhar de Aquiles. Porque as paixões, ela está inserida em nós mesmos. Porque somos espíritos que tivemos diversas vivências, tivemos diversos relacionamentos, certo? Em vidas pretéritas passadas. E aqui estamos para resgatar, né, os nossos débitos e a nossa situação que ocasionamos em vidas passadas, certo? No Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 107 até a pergunta 112, Allan Kardec, exatamente, ele vai fazer os questionamentos, as perguntas aos espíritos superiores sobre a questão da paixão, né? O que é isso? O que provoca? Porque o ser humano é tão inerente à paixão, né? É tão alvo da paixão. Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores, e aos espíritos superiores ele vai, de uma certa forma, dar a resposta correta e com certeza, da questão da paixão. Allan Kardec fala o seguinte, ele pergunta o seguinte, na pergunta 907. 907. Ele pergunta aos espíritos da seguinte forma: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza humana? Claro. Aos espíritos de não. Tudo tem que ter um controle. A gente sabe que é verdade. Quando a gente perde o controle, a rédea de qualquer coisa, a gente se perde. Os espíritos de não. O espírito diz o seguinte: a paixão está no excesso de que se acrescenta, é isso? A vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que dela se faz é o que causa o mal. O abuso da paixão é que causa o mal. Veja, é o abuso. Porque a gente muitas vezes não temos uma medida certa, né, isso, para nossas ações, não. A gente se perde. Os espíritos dizem que não, que a paixão, ela existe, mas deve ser controlada, né? Vamos assim dizer, em doses homeopáticas. É o que os espíritos estão dizendo. O que é que diz Allan Kardec? Ele indaga que o princípio das paixões não é delas próprias, ou seja, ele procura esclarecimento sobre a origem, a fonte de onde pronamam as paixões, ou se origina as paixões. Bom, segundo as observações, que é muito importante nessa pergunta, tem uma afirmação muito categórica. Esse princípio que provém das paixões está na natureza, isto é, faz parte da ordem natural das coisas? Aí tem outro levantamento. Ora, se é o conceito ordinário da paixão adotado pelos homens comuns traz consigo uma conotação negativa, evidente, associa-se a paixão ao desequilíbrio, tumulto emocional ou desvio patológico do sentimento, etc. Quer dizer, existem vários questionamentos. É isso? É como diz o velho ditado, como diz aquela frase: isto não é amor, é paixão. Ou melhor dizer, fulano está cego de paixão. Quer dizer, é aquela pessoa que só vê aquilo na sua frente, não consegue, né, isso, não consegue ver outras visões. O que acaba com a paixão são os excessos, como muito bem o Denaro falou. É os excessos. Os excessos é que é o mal da paixão. Não é isso? Quando a pessoa fica muito obcecada por uma coisa, ela termina se descontrolando, perdendo a razão das coisas. Porque tudo na vida deve ter um controle, deve-se ter uma análise. É como diz o velho ditado, até o próprio remédio, se a gente administrar de forma errada, se a gente tomar uma dose de remédio
muito alta, vai fazer mal. Em vez de fazer o bem, vai fazer mal. Com certeza, vai fazer mal. Porque existe. Quando o médico vai diagnosticar com um remédio e passa X ml de grama, né, e a gente toma mais, pensando que está fazendo bem, a gente pode fazer o mal para a gente mesmo, porque o efeito do remédio pode ser um efeito ao contrário. Tudo tem uma dosagem correta. Às vezes o remédio, em vez de funcionar, não funciona. Muito pelo contrário, traz maiores problemas. Porque, na realidade, a gente toma uma dosagem que não é para tomar. Porque a questão é orgânica, o seu organismo, às vezes, tem, vamos dizer, não suporta aquela dosagem muito forte, né, isso, e etc. Tá certo? Aí Allan Kardec, mais uma vez, vai reforçar a questão 908, não é isso? A questão 908, sobre ainda a paixão. Ele vai reforçar. E ele pergunta ao seguinte aos espíritos. Ora, Kardec pergunta, né? Vai indagar mais na pergunta. Kardec indaga como se pode determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais. Qual o limite disso aí? Né? E os espíritos vão responder. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado. Veja a analogia dos espíritos. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. É verdade, você andar no cavalo, você tem que ter a governança do cavalo. Já pensou que você perder a governança do cavalo, como diz aqui? Como é que vai ficar a situação? É a mesma coisa de um carro. Você que vai governar o carro naquela direção. É você. O carro só vai fazer aquilo que você realmente sabe e o que você, os seus cuidados, né, na rua. Se você desgovernar o carro, vai acontecer um acidente. A mesma coisa é a paixão. Deve ser governado. Você tem que governar. Não a paixão governar você. Né? A questão que Allan Kardec aborda é uma questão assim, inteligente, né? Muito esclarecedora, certo? E acima de tudo, que nós é que somos, né, a mente pensante. Nós é que somos a mente pensante. Por que a gente deixar de ser governado? Não é isso? A mente pensante somos nós. Se a mente pensante somos nós é que temos que governar as nossas paixões. Que não é fácil. Não é fácil. É difícil? É. Porque temos nossos vícios, a gente vê em processo de diversas reencarnações, temos os nossos vícios, temos as nossas fraquezas, né, isso, temos, afinal de contas, os nossos erros, né, e etc. Tudo isso colabora para que a gente, muitas vezes, não se esforce para poder dominar as nossas paixões, que é o entrave para o nosso desenvolvimento. E ainda tem mais. As paixões estabelecem, gente, para que haja o limite das paixões, se é necessário 2 critérios importantes, como aborda os espíritos superiores. A capacidade de controle, aí é que está o problema. Aí ter o controle, certo? E outros males que possam causar a terceiro ou a nós mesmos o uso da paixão. Por exemplo, uma pessoa, um fumante, não estou criticando quem fuma, não estou criticando quem bebe. De jeito todo, só um exemplo, uma pessoa, um fumante. Veja, para ele deixar de fumar, ele precisa ter muita força de vontade. Até porque ele não vai deixar de fumar assim logo não. Porque já existe uma dependência química, o seu organismo já está acostumado à nicotina. Ele vai passar por um processo, todo um processo, para deixar de fumar. Precisa ter o autocontrole, precisa ter boa vontade, porque sabe que o cigarro faz mal à saúde e muito mal, e faz mal ao terceiro também. Quem está ao seu lado também. Vai fazer mal também, com certeza. Entendeu? Isso é que é a questão, né? Os males que as paixões podem acarretar para a gente e para o outro também, certo?
E Allan Kardec, o que é que ele faz? Ele vai mais uma vez, né, reforçar essa pergunta sobre a paixão, a partir da pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Ele vai reforçar da seguinte forma: poderá sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou melhor dizer, o controle das paixões? Veja, poderia o homem sempre ter seu esforço para controlar, vencer as más inclinações nossas, que são as paixões? Os espíritos superiores dizem o seguinte: sim, por sua vez fazendo esforço pequeno. Os espíritos dizem, é a vontade. Há quase poucos dentre vós que fazem esforço, afirma os espíritos. Minha gente, para a gente mudar qualquer atitude nossa na nossa vida, se for necessário a gente fazer um esforço. E a questão do esforço, gente, é a gente o quê? É a gente renunciar a alguma coisa. Aí é que está a grande questão. Porque muitas vezes a gente está em situação de confortável. E a gente sair da situação de conforto não é brincadeira não. Não é fácil. De jeito nenhum, não é fácil para ninguém não. Principalmente a questão dos vícios, das paixões, né? Porque existe o vício da bebida, do fumo, mas tem outros vícios, do ciúme, da maledicência, essas paixões que nós temos, né? Do apego, da posse das coisas, né? Somos muito apegados às coisas, achamos que somos donos das coisas, né? Somos donos disso, somos donos daquilo, achando que a nossa opinião é a primeira, somos donos da verdade. Isso tudo envolve as nossas paixões, que está inerente em nós. E isso a gente sabe que é um processo, né, que nós iremos passar. Veja que André Luiz fala no livro Nosso Lar, né, das pessoas que desencarnam, né, e passa por todo um processo, né, na espiritualidade, né, de acomodação, todo um processo para poder se adaptar ao novo mundo. E essas pessoas, muitas vezes que estão lá, esses espíritos que estão lá, às vezes pede bebida, pede o fumo, quer se alimentar de forma alimento sólido, que a gente se alimenta aqui na Terra, mas ele está em uma nova faixa vibratória. Ele está na espiritualidade. Isso a gente leva, gente. E a gente passa por um processo muito grande, né, para poder deixar essas paixões, né? Porque a gente está em outro grau evolutivo, outro estado vibratório. O André Luiz é cansado de falar nas obras dele dos espíritos que chegam no outro lado, né, e conserva todos os seus vícios, conserva todas as suas paixões. E aos poucos, através da doutrinação, dos ensinamentos, os espíritos vão progressivamente deixando, até ele se conscientizar que na realidade, né, se desvinculou da matéria e está em outro estado vibratório. Os espíritos afirmam que as más inclinações nossas, na realidade, nada mais é do que as nossas paixões que trazemos de vidas passadas, as inclinações nossas que nós temos. Será que tudo que a gente pensa a gente vai fazer? De jeito nenhum. A gente tem o quê? Temos que ter um bom pensamento, certo? Pensamento positivo e fazer a filtragem das coisas, porque nem tudo que se pensa se diz, nem tudo que se faz deve se concretizar, porque existe dentro de nós um juiz. Esse juiz, na realidade, é que vai o quê? É que vai nos equilibrar, dizer o certo e o errado. Quanto mais a nossa consciência se desenvolver, mais vamos nos desenvolvendo e vamos arrumando meio de o quê? Controlar as nossas paixões. As nossas paixões que está dentro de nós. O orgulho, a mágoa, não é isso? Ficamos felizes quando alguém nos elogia, mas ficamos magoados quando alguém nos ofende, não é isso? E etc. É isso? Isso tudo faz parte das nossas paixões que nós temos, que está inserido entre nós, né? E que estamos aqui para poder aprender, é isso?
para poder desenvolver e nos evoluir nesse mundo, nessa escola que é a Terra. Porque a gente sabe que a escola maior é a nossa Terra. É um educandário divino, como diz os espíritos superiores, como diz os espíritos amigos. Allan Kardec, mais uma vez, ele vai para outra pergunta, na 910. Ele vai perguntar o seguinte, na 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Isso é a pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Sabe o que os espíritos dizem? Se ele orar a Deus e ao bom gênio, quer dizer, aos espíritos familiares, espíritos protetores, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. Veja, a missão dos espíritos é nos ajudarmos a botar a gente na trilha do bem. Se a gente tem alguma dificuldade, né, isso, alguma fraqueza, né, se a gente tem, vamos dizer, alguns pormenores que nos atrapalham, vamos pedir a Deus e aos espíritos amigos para testar a nossa cabeça. Uma coisa que nos atrapalha muito, gente, é a questão, pensamento do suicídio, né, que vem em nossas cabeças, como estamos muitas vezes frágeis emocionalmente, né, como estamos em uma situação difícil, passando por uma dificuldade muito grande. Gente, a gente tem que pedir muito a Deus e a espiritualidade amiga para afastar isso de nossas cabeças. Porque a gente sabe que nós somos uma antena. No momento em que a gente está desequilibrado, a nossa antena vai atrair também pensamentos de acordo com o que a gente está pensando. Aí vem aquele pensamento de cometer um suicídio, de desaparecer do mundo, né? E vem aquilo, e vem aquilo outro. Gente, se for necessário pedir muito a Deus, a Jesus, e muita prece para tirar isso da nossa cabeça, porque isso não é nosso. A gente simplesmente está sendo um instrumento, porque em muitas ocasiões damos vazão a esses pensamentos, porque muitas vezes a nossa cabeça, né, muitas vezes está com um pensamento muito negativo, muito abaixo, a estima nossa a gente perde, muitas vezes, devido a N situações, e vem esse pensamento, porque a gente somos espíritos ainda muito perfeitos, estamos passando por um processo evolutivo, e todo processo evolutivo não é fácil, é muito difícil até demais. São processos que vai nos depararmos, mas afirma Allan Kardec que a missão dos bons espíritos é o quê? É nos levar a caminho do bem. Mas, para que os bons espíritos ele possa nos influenciar no caminho do bem, se for necessário a gente o quê? Se for necessário a gente colaborar para isso, né? A colaboração dá vazão para que esses bons espíritos nos ajudem, porque a função dele é essa, gente. Ele é um bom espírito, ele está para nos ajudar o progresso da humanidade, porque os bons espíritos, seja lá de que área for, da sabedoria, da ciência, da bondade, da fraternidade, ele está para ajudar não só a nós mesmos, como para a humanidade. Tudo que a humanidade conquistou de bem, graças aos espíritos que influenciou outros espíritos que reencarnou aqui para a Terra com essa missão de fazer o bem para a humanidade. Seja o bem através da evangelização, seja o bem através da ciência. Novos remédios estão sendo descobertos, né? Novas vacinas estão sendo descobertas, né? Isso tudo é o bem da ciência. Quer dizer, a ciência, por isso que a doutrina espírita está ao lado da ciência. Allan Kardec diz muito bem, a doutrina espírita está ao lado da ciência, porque a ciência é para comprovar. Diz o seguinte, que a filosofia questiona e a ciência comprova, né? É isso que a doutrina faz. E a ciência vai comprovar, né? A comprovação, acima de tudo, em dados científicos, porque na realidade esses espíritos iluminados que está ao nosso redor, que está a nos ajudar, muita gente nem sabe, mas somos agraciados e somos ajudados pelos espíritos superiores
está cumprindo a sua função. Agora, nós muitas vezes é que não cumprimos a nossa função. A questão é essa. A falha é nossa, não é dos espíritos. Que ele está, certo? Quando ele encontra uma faixa vibratória, não é isso? Que adapta a ele, ele vai nos ajudar. Quem sabe que os espíritos, para chegar até nós, né, é preciso ele baixa o grau até o que ele pode baixar para nos ajudar. Existe vamos dizer, um limite. Um limite. E a gente tem que ajudar, né? A gente tem que ajudar para que esses espíritos, esses bons espíritos, nos ajudem na tarefa dessa vida que não está fácil para ninguém. Perceba que depois dessa pandemia, a humanidade não é mais a mesma não, viu, gente? É muita gente com problemas emocionais, né? Muita gente com problemas de saúde, por causa dessa pandemia, que não foi por acaso, né? São as lições da vida que nós recebemos, porque merecemos, é porque em vidas passadas não praticamos nada de bom para receber isso aí. Porque, como diz o velho ditado, né? O velho ditado é o seguinte, que a necessidade é a mãe das invenções, né? É um antigo ditado popular que diz o seguinte, diz aí. Allan Kardec, ele vai mais uma vez reforçar na pergunta 911. Ele vai perguntar aos espíritos superiores da seguinte forma: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-la? Será que existe aquela paixão irresistível que a gente não pode dominá-la? Pergunta aos espíritos. Os espíritos superiores dão a seguinte resposta. Bem, os espíritos superiores dizem o seguinte: há muitas pessoas que dizem, quero mais à vontade, só que está nos lábios. Quero sair disso, ou quero sair daquilo, mas só está só nos lábios, só está só no falar, mas na prática não tem nada, não. De jeito nenhum. É como Jesus falava, repetindo o que o profeta falava. Esse povo conserva bem distante o coração. Só me ama de lábios, mas conserva bem distante o coração. É como diz os espíritos, só de lábios. Mas na questão do melhorar é outra coisa, porque vai exigir da gente sair da zona de conforto. Né? A questão de sair da zona de conforto. É como diz, porém, muito satisfeitos ficam porque não como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito, diz os espíritos superiores, se comprar dela. Aí qual a consequência disso aí? A consequência de sua inferioridade. Quanto mais somos materializados, mais somos apegados às coisas materiais. Fica difícil. Quando esse espírito, nós como espírito, como desencarnamos, a gente dá muito trabalho à espiritualidade. Porque somos muito materializados. Exatamente, devemos iluminar os nossos pensamentos. É verdade, Denura. Isso é que tá. A luz começa da gente, começa de nós, né? É isso mesmo. Quer dizer, a gente é muito materializado, muito apegado, gente. É tão apegado que às vezes a pessoa desencarna e continua no lar. Acha-se o dono do lar, né? Acha-se o dono do carro. Quer dizer, e para a gente ultrapassar essas paixões, a gente tem que vencê-las. Né? Vencer é como se fosse a vitória do espírito sobre a matéria. Como falam os espíritos aqui, os espíritos superiores. Quando a gente vence uma paixão, é a vitória do espírito sobre a matéria. Gente, a gente vive num mundo muito materializado. A gente vive no mundo da contradição. Ora, exatamente, é o desapego, né? Tem que desapegar. Ora, o mundo está tão materializado. Mas, ora, por outro lado, o mundo está se evangelizando também por outro lado. É uma luta entre o evangelho e a materialização. Essa luta contínua, mais do que contínua, né? Mas a gente sabe muito bem direitinho, por mais materializado que há esse mundo, né? A indústria está aí, gente. A indústria está enorme. O fácil está aí. Ganhar dinheiro fácil. Isso é tudo com socorro das paixões. Com tráfico de drogas. É dinheiro fácil. Mas é dinheiro que na realidade não vale a pena. O bom é o dinheiro com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho. Veja,
De que adianta a pessoa acumular tanto dinheiro no tráfico? Desencarna, fica tudo. Fica tudo. Além de desencarnar, vai passar por situação muito difícil. Porque tal atitude só vai porque o espírito fica pegado à matéria. Aquilo que ele deixou. E os espíritos superiores traz mais uma vez essa lição de que para a gente lutar contra a paixão, se faz necessário a gente ter boa vontade. Vontade acima de tudo. Aí Allan Kardec faz a última pergunta, a 912. A 912 é o seguinte. Pergunta aos espíritos. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Allan Kardec pergunta aos espíritos. Aos espíritos diz o seguinte. Praticar a abnegação de si mesmo. É renunciar a si mesmo, que é difícil. Gente, ninguém quer perder, não. Ninguém quer perder seus privilégios materiais, não. Quer nada, quer não. Muita gente não quer, não. Muita gente não quer perder os seus bens materiais, não. Dinheiro fácil, muito bem falou. Também na corrupção, dinheiro muito fácil. Mas a gente sabe que tem a volta para isso aí. Não é isso? Precisa a gente se abnegar. E ninguém, não vou dizer ninguém, mas algumas pessoas não querem se abnegar. Porque é essa a questão, né? Abnegação significa o quê? Você sair da zona de conforto, sair, vamos assim dizer, do seu conforto, né? Sair do seu trono para poder você se abdicar de sair. É difícil. Para quem na realidade cultua muito as coisas materiais, é uma situação dificílima até demais, com certeza. Mas que conclusões podemos chegar a sobressair? Quais as conclusões? Bem, podemos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, a paixão, em seu princípio, ela se traduz em quê? Em sentimento ou necessidade natural, de estar relacionada à dupla finalidade providencial, não é isso? Quer dizer, a paixão está ligada à existência física. Quando o ser humano ele vai desapegando da existência física, ele vai progredindo espiritualmente. Essa é a nossa primeira conclusão. A segunda conclusão. Gente, a paixão, ela precisa ser governada e ser colocada a princípio, a serviço do seu princípio do bem. Temos que governar a busca do entendimento e do progresso espiritual. Tudo na vida tem um controle, gente. Tudo na vida tem, vamos assim dizer, um limite. Quando as coisas passam do limite, vira veneno. A grande questão é essa. Outra conclusão. O domínio das paixões, gente, sobre o espírito, conduz ao excesso. Exatamente ao excesso. Tudo que é levado, tudo que passa do limite, leva, né, ao excesso. E o excesso não é bom para ninguém. Não é isso? Não é bom para ninguém. Porque a gente vai desgastando a nossa estrutura física. Porque quando a gente reencarna, a gente tem mais ou menos um tempo predeterminado para desencarnar. Não é isso? E aí, às vezes, a gente estraga o nosso corpo por noites e noites na boemia, na farra. Não estou criticando essas pessoas que fazem isso, não, viu? De jeito nenhum, estou dando exemplo. Quer dizer, qual o maior mérito? Uma pessoa que passa noites e noites na boemia, ou uma pessoa que muitas vezes passa a noite de sono velando doente? Claro, quem está velando doente está desprendendo também suas energias, mas está desprendendo a sua energia para o bem de alguém, não é isso? A gente tem que ver isso aí. Outra conclusão, gente. O sentimento elevado revela o predomínio do espírito sobre a matéria. É isso? Não é verdade? E, na realidade, não é isso? Parte do pressuposto de que quanto mais a gente vai controlando as nossas paixões, a gente vai crescendo, a gente vai se evoluindo, a gente vai se aproximando de Deus, né? A gente vai vivendo uma vida mais
espiritualizada, né? Como bem diz o grande sábio Leon Denis, né? Ele diz o seguinte, que a vontade, né, é a potência da alma. Veja o que Leon Denis diz, que a vontade é a potência da alma. Quando você tem vontade, você chega lá, né? É a potência da alma, não é isso? Quer dizer, é como diz, né? Querer é poder. O poder está na vontade, né? Que é ilimitado do ser humano, não é isso? Que está no ser humano, não é isso? Quer dizer, acima de tudo, quando a gente usa a razão, como diz muito bem o filósofo René Descartes, não é isso? A gente está o quê? A gente está se aproximando, não é isso? A gente está refletindo sobre, vamos assim dizer, dar limite às questões das paixões, que a gente sabe que a paixão, certo? É como os Espíritos falou, é um cavalo que deve ser dominado. Você tem que ter as rédeas do cavalo, não é isso? Não o cavalo dominar você, não é isso? Como diz Paulo de Tarso, não é isso? Ele diz o seguinte, que justiça e amor são as metas evolutivas. Diz muito bem Paulo de Tarso, né? Justiça e amor são metas evolutivas que o ser humano deve alcançar para a sua evolução, não é isso? Porque o objetivo dos seres humanos é se reencarnar para progredir, para manter-se o equilíbrio, certo? No entendimento, né? Isso? E nas vicissitudes da vida, mudança da vida que vem, mas que na realidade com objetivo e com, vamos assim dizer, com o evangelho, ele vai tentando moldar passo a passo sobre isso aí. Veja, mais ou menos são as conclusões em que chegamos sobre a questão das paixões. Bem, aqui no final tem assim uma mensagem de Emmanuel que tem muito a ver com paixão. É muito interessante essa mensagem de Emmanuel. O título é Os Usos e os Abusos. É muito interessante essa mensagem. Veja o que ele fala nessa mensagem, para a gente encerrar. Os usos e os abusos. Ele diz o seguinte, Emmanuel diz o seguinte, o uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso e moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Veja o que ele fala, né? Ele diz o seguinte, o uso exprime alegria, o abuso nasce a dor. Existe abuso de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitude ou circunstância exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Devemos saber usar todos os objetos. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abuso. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Tudo que a gente usa passa do limite é abuso. Portanto, a paixão mal usada é um abuso. Não é isso? Como diz muito bem o Espírito de Emmanuel nessa mensagem chamada Os Usos e os Abusos. Só Emmanuel para dar essa mensagem para a gente. Agradecemos a participação de todos nesse Evangelho. Vamos rogar a Deus e a Jesus a paz e a proteção amiga. É isso? Pedir a Deus conforto para aquelas pessoas que perderam bens materiais, não é isso? Através dessa chuva, né, que veio da frente de leste, que veio da África, é isso? São fenômenos da natureza, certo? O caso é que, vamos assim dizer, as políticas públicas em relação a essas pessoas que moram
em área de risco é insuficiente, entendeu? Mas é assim mesmo, né? São coisas que acontecem. Devemos orar, se compadecer dessas pessoas que não só perderam os bens materiais, mas que muitas partiram, né? Dessa forma, né? Isso é que Jesus possa abençoar essas pessoas, né? Muitas pessoas que perderam tudo, perderam a sua casa e está sem um teto, né? Que a gente possa ajudar essas pessoas, né? Com os bens materiais, que é importante, com oração, que é importante. Várias histórias foram contadas, né? Eu conheço pessoas que trabalham na escola que perdeu tudo. A água chegou 2 metros em sua casa. Perdeu tudo, né? É situação difícil, até demais, porque somos uma população pobre e a gente consegue os bens materiais, mas de forma assim difícil, né? Comprando no cartão, se endividando, fazendo isso e aquilo, né? E a gente perde, de uma hora para outra, perde tudo. Mas tudo tem uma maneira de ser, mas a gente pede o quê? Que Deus abençoe a todos, dê força, dê conforto espiritual, né? Isso, porque as dores dele são as dores nossas também. Devemos ter empatia por esse pessoal, claro, se colocar no lugar dele também, que não é brincadeira, tá entendendo? E rogar a Deus por esse pessoal, né? Isso que foi um transtorno aqui em Pernambuco, principalmente na região metropolitana, foi muito transtorno que houve, é verdade, mas vamos rogar a Deus que dê força, certo? Para que a gente possa passar por esse desafio. Mais um desafio, porque a gente vive um mundo de provas e expiações, não é isso? Rogar a Deus, Jesus, paz e proteção amiga, agradecendo a participação de mais uma vez estar colaborando, né, isso, na palestra do 9 de outubro, da Casa de Djalma Montenegro de Farias. Esse mentor amigo, prestativo, né, isso, devemos muito a Djalma de Farias. O que eu devo é incontável, né? O que nós devemos, não, olha, eu não sei nem como para que dizer, né? Porque é um mentor que trabalha para todos nós, né? Isso, ele é um dos líderes do movimento espírita de Pernambuco, certo? Porque ele foi designado, sim, muita paz, muita luz, muito progresso para todos. Vamos encerrar a nossa palestra, a nossa conversação, palestra não, conversação, com a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Que Jesus ilumine a todos, dê força, muita paz, muita luz. Vamos lá. Jesus, mais uma vez estamos aqui encerrando o Evangelho, pedindo a Deus e a Jesus a proteção amiga. Que Jesus abençoe cada um de nós, dê força, nos oriente cada vez mais, em nossa dificuldade durante o nosso dia a dia. Assim sendo, Jesus, pedimos a proteção, que cada vez mais proteja cada um de nós, todas aquelas pessoas que passaram por dificuldade através dessas águas que, de uma certa forma, o nível da água aumentou e invadiu vários lares, Jesus. Dá força e conforto a todas essas criaturas. Que Jesus possa abençoar todos nós, hoje para todos sempre, e pedindo a permissão a Djalma de Farias para que Deus trabalhe por encerrado em nome de Jesus. Muita paz, muita luz, muito progresso e agradecendo a todos que assistiram essa palestra. Muita paz. Para gravar é como? Eu aperto